Meu nome é Isabela, eu sou militante da filial Piracicaba, né? Vim aqui os anos anteriores representando Fernandópolis, mas agora estou em Piracicaba e eu estou aqui para conversar com vocês sobre capacidade. Bom, a capacidade, quando nós falamos sobre o conceito filosófico, né? Nós estamos aqui para estudar, né, a visão filosófica de todos os conceitos que cada um está aqui trazendo hoje. A capacidade nós temos que ela é a potência ou a disposição intrínseca do ser humano para agir, conhecer, para escolher e se desenvolver. Portanto, a capacidade humana, ela se manifesta na aptidão para provocar transformações que se dão por meio da força de vontade. No material do racionalismo cristão, nós temos que o indivíduo, o ser humano, quando ele toma consciência do que ele está fazendo no mundo terra, do porquê ele está aqui, o que ele veio fazer, e isso só acontece através do esclarecimento espiritual e do autoconhecimento, ele também se desperta para as inúmeras capacidades que nós temos no nosso âmago. São capacidades que estão ali para nos servir diante das nossas dificuldades, para a gente encontrar soluções para problemas que surgem, e também são capacidades que muitas vezes precisam ainda ser desenvolvidas, porque por mais que elas estejam ali de forma latente, elas precisam ser trabalhadas para que elas alcancem o ápice do uso, da utilização que nós podemos usufruir dessas habilidades, dessas capacidades que nós trazemos conosco. E aí nós temos a capacidade em dois parâmetros. O primeiro, nós temos a capacidade como requisito inicial, ou seja, ela é um estado de potência. Quando nós desejamos nos sujeitar a um projeto, a um empreendimento novo, nós precisamos, através dessa reflexão, que é um requisito básico da nossa existência, a gente precisa refletir se nós temos ali uma capacidade mínima necessária para começar, para dar o primeiro passo. Aristóteles, ele diria que essa é a potência real, ou seja, a capacidade mínima necessária para que algo possa vir a ser em ato. Dando um exemplo já bem prático, né, da nossa vida material, nós temos a profissão do sommelier de vinhos. Ele é um profissional que faz a análise, né, através dos sabores, do olfato, para dar um parecer técnico, uma crítica sobre o vinho em termos de doçura, de acidez, de corpo, sabor, e dali que nós classificamos, né, as mais variadas produtos do mercado. Mas se a gente, né, um indivíduo, ele deseja se tornar um sommelier de vinhos, é claro que uma capacidade mínima necessária é que ele seja capaz de sentir cheiros e de sentir sabores. Portanto, uma pessoa que ela sofre de ageusia, que é uma condição em que a pessoa ela não tem paladar nenhum, ela não tem o que Aristóteles chama da capacidade mínima necessária para começar, para se sujeitar a determinada ação. E por isso que as nossas reflexões diárias, elas são tão importantes para que a gente consiga chegar nesses resultados, né, nessas conclusões sobre aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós queremos, aquilo que nós vamos direcionar a nossa vontade. E sabendo que nós temos o requisito mínimo necessário para começar a empreitada dali em diante, nós temos a capacidade necessária ao longo do caminho. Então, à medida que nós avançamos em uma empreitada, novas capacidades se tornam necessárias. E essas são muitas vezes desenvolvidas no próprio processo. É claro que, quando nós falamos em capacidade inicial, como requisito inicial, se ela é um estado de potência, não significa que ela precisa estar pronta. Ela não significa que nós precisamos dominar aquela capacidade para dar o primeiro passo. Basta que seja possível
que nós tenhamos a possibilidade de realizar, de aprimorar. E depois que nós damos esse start, este começo na empreitada, a gente passa a desenvolver outras capacidades necessárias para concluirmos o que nos sujeitamos. Por quê? Nenhum processo é linear o suficiente para que não tenha falhas. Nenhum processo é feito só de sucessos para que a gente não precise se desdobrar em 30 para conseguir resolver e encontrar soluções. E é por isso que nós testamos as nossas capacidades e nós buscamos desenvolver novas. E então nós podemos separar várias capacidades que nós temos para trabalhar, também para refletir sobre se estamos de fato utilizando essas capacidades no nosso dia a dia. Porque vejamos, se o racionalismo cristão é uma filosofia de vida, a aplicação dos seus conceitos, a aplicação daquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vamos adquirindo de conhecimento e de sabedoria precisa ser aplicado. Precisa ser aplicado no dia a dia, em cada mínimo passo, em cada mínimo caminho, trajetória, as escolhas, as nossas decisões diárias. Então nós temos as nossas capacidades cognitivas, o próprio raciocínio, de utilizarmos bem a nossa inteligência, de saber direcionar os nossos esforços, fazer uma análise racional, nós somos seres racionais, e precisamos utilizar desta racionalidade para tomar as nossas decisões. Uma análise crítica. Quando falamos sempre em reflexão, a reflexão ela não é um procedimento passivo. Pensar naquilo que fez e só. Não, nós precisamos questionar. Nós precisamos provocar esses questionamentos para que cheguemos em análises críticas sobre os nossos atos. Porque uma reflexão sem uma provocação, sem um questionamento, sem uma crítica construtiva, ela não nos leva a lugar nenhum. Então nós precisamos trabalhar esse senso de ser também uma crítica construtiva, mas que nos leve a essa caminhada à frente, para frente. A capacidade de aprender com os erros, uma vez que nós reconhecemos aquilo que ainda está sendo falho, aquilo que ainda não está na sua potência total, nós precisamos também aprender com eles para evitá-los, para conseguir corrigir, para conseguir perceber quando essa situação se repetir na nossa vida e perceber o quanto antes, para que a gente possa estar preparado para enfrentá-los. A nossa ampliação de perspectiva, nós vivemos as nossas vidas e nós ficamos muitas vezes ali na primeira pessoa pensando eu, e como um sujeito ativo, o autor dos nossos próprios atos, muitas vezes nós não temos a perspectiva real do que nós estamos fazendo. E é por isso que nós precisamos, muitas vezes, nos distanciar, olhar para as nossas vidas como uma terceira pessoa, de fora, olhando, se fosse alguém ali, o seu vizinho, passando aquela dificuldade, você não iria analisar da mesma maneira que muitas vezes você está analisando. É por isso que às vezes nós somos, inclusive, muito cruéis conosco mesmo quando nós estamos passando por uma dificuldade. E isso acaba atrapalhando a gente encontrar soluções saudáveis para solucionar um caso. Soluções muitas vezes simples, mas que porque nós estamos dentro da situação, no olho do furacão, nós deixamos de perceber o quão simples é a solução. As nossas capacidades emocionais, lidar com a frustração. Além de seres racionais, nós também somos emocionais, nós temos as nossas emoções. E é claro que, nos frustrando diante de fracassos, diante de empecilhos, de atitudes até de terceiros, nós precisamos saber lidar com isso, porque a frustração ela é um processo natural. Reconhecer, aceitar e saber acolher da maneira certa é um passo crucial para a gente conseguir nos projetar para frente. A frustração em algumas pessoas, ela é um bloqueio do próximo passo. A pessoa trava, a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa se desespera e muitas vezes desiste.
Mas quando nós estamos falando de uma pessoa espiritualizada, esclarecida, ela vê o momento de frustração como somente uma etapa, somente um momento do processo e que serve para impulsionar a pessoa a buscar ser melhor, a melhorar, a se corrigir. A perseverança, é claro, nós temos altos e baixos, e sem perseverança nós não conseguimos sair de qualquer que seja o estado em que nos encontramos neste processo. A nossa inteligência emocional, e essa inteligência emocional tão importante dentro dos lares, nos nossos trabalhos, nós somos todos diferentes. Ontem mesmo na reunião foi falado sobre estarmos em níveis evolutivos diferentes, que claramente Gilberto Silva colocou, não faz ninguém melhor que ninguém, mas que há as nossas diferenças. E sendo diferentes, nós temos opiniões divergentes, nós temos visões de mundo diferentes. E se nós não tivermos inteligência emocional para lidar com essas diferenças, com esses momentos de desavenças, nós não conseguimos ter um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional necessário. As nossas capacidades criativas e adaptativas, a própria criatividade, ela é essencial quando nós estamos passando por uma situação inusitada. Nós precisamos exercer a nossa criatividade para encontrar soluções alternativas. Nós tentamos, claro, sempre, primeiro, daquilo que nós conhecemos, os métodos que nós já testamos e deram certo, métodos que nos foram ensinados pelos pais, pelos professores, mas uma vez que eles não se encaixam na atual situação, nós precisamos ser criativos para encontrar outras soluções, muitas vezes ocultas, mas que estão lá, prontas para serem usadas. A flexibilidade diante de imprevistos, a resiliência. Quando uma pessoa é muito rígida sobre aquilo que ela planejou de maneira inflexível, ao menor passo inesperado na caminhada, ela desiste, porque ela não sabe, ela não consegue resolver de maneira alternativa. Ela não sabe lidar com aquele imprevisto de maneira a se corrigir, a voltar, a se recentralizar ou até tirar um pouquinho o caminho de onde era o projeto para depois retornar ao projeto inicial. E isso exige que sejamos flexíveis. Isso também está durante o nosso dia a dia. Muitas vezes pessoas que são procrastinadoras, elas são pessoas que esperam o momento perfeito para fazer as coisas. Ela espera o momento que esteja no ideal da cabeça dela para fazer determinada coisa. E aí, se as coisas não saem perfeitamente como ela está esperada para realizar aquela atividade naquele dia, ela não consegue fazer. Porque ela não é flexível. O nosso dia, muito dificilmente, ele vai ser exatamente como nós planejamos. Ninguém vive individualmente 100% no mundo. E tendo relações, tendo convivência com pessoas que têm, às vezes, até um planejamento diferente do seu para cumprir no dia, às vezes o seu projeto, o seu cronograma, ele não funciona. Mas sendo flexível, a gente consegue lidar com isso, contornar e resolver. Inovação, nós estamos numa era totalmente tecnológica e nós estamos rodeados de inovação o tempo todo. E quando nós trazemos isso também para a nossa vida pessoal, sem falar de grandes inovações, mas pequenas inovações no nosso dia a dia, nós também estamos falando da nossa capacidade de ser criativos, de adaptar situações. E as nossas capacidades éticas e relacionais, principalmente quando nós estamos diante do nosso ambiente de trabalho, que exige tanto de nós em termos éticos. Quando nós estamos na rua lidando com um semelhante, nós precisamos agir com moralidade, com ética, sabendo se relacionar dentro de casa, desde o berço, saber conduzir as crianças a se relacionar de maneira autônoma, mas também de maneira responsável. Quando nós falamos de escutativa, nós precisamos também saber ouvir o semelhante, saber ser aquele ombro amigo, saber também o que falar, como falar, quando falar. As pessoas nem sempre estão 100% prontas para ouvir aquilo que nós queremos ensiná-las. E muitas vezes nós também não estamos 100% prontos para escutar e aprender aquilo que o semelhante
tem a nos ensinar, porque a vida é uma troca. As pessoas nos ensinam, nós também aprendemos e ensinamos a outros aquilo que nós estamos aprendendo, e isso exige escuta ativa. Cooperação. Nós precisamos saber cooperar entre nós. E a responsabilidade, nós termos o senso de responsabilidade sobre os impactos que nós temos diante dos outros e também diante do mundo. Humberto Rodrigues tem uma citação que diz: ponham em prática tudo o que ouvem e leem sobre o racionalismo cristão, para enfrentarem os obstáculos da vida com a certeza do êxito, pois têm capacidade suficiente para vencer as dificuldades que sempre surgem no dia a dia. E, portanto, diante disso, nós temos a conclusão de que a capacidade ela não é um estado fixo, ela é um campo de possibilidades. Algumas nos habilitam a começar, outras nascem do próprio ato de caminhar. Todas, porém, nos aproximam da realização do que podemos ser. É isso, meus amigos. Muito obrigada.